Fim de semana de tudo azul para o Lajadense, venceu o Cruzeiro e conseguiu classificação para a próxima fase. Fim de semana de tudo azul para o Grêmio, também venceu, também garantiu excelente posição, primeiro lugar nessa etapa do Gauchão. E fim de semana de tudo vermelho para o Internacional, que venceu o União Frederiquense e mantém-se em segundo, com um jogo a menos ainda no Gauchão. Teve futsal, teve downhill, teve jogo da seleção, fim de semana cheio agora no Papo de Boleiro. E o fim de semana tinha tudo para ser emocionante no futebol, no futsal, nas pistas, nas quadras e tudo. E foi. Deu jogo para levar a galera em todos os tipos de esporte e, além disso, emocionar, né, Diogo? É verdade, final de semana foi atípico, hein, Márcio? A gente está acostumado... Agora, essa época do ano, começam as decisões, assim, tanto em várias modalidades, e esse final de semana parece que foi um deles, né? Decisão no futsal, com a questão da Copa dos Vales, o Gauchão chegando à sua reta final na primeira fase, seleção brasileira engrenando de vez por todas antes da convocação final para a Copa América, e o downhill, a Estrela, que movimentou mais de 2.500 pessoas nas ruas de Estrela, lá um downhill urbano diferente que a gente está acostumado a prestigiar lá em Teutônia, que é um downhill de estrada e tudo mais, né, ao lado da natureza. Esse não, esse ali o cara abriu a janela e tava os clientes passando, né? Então foi muito interessante essa competição na Estrela, e a gente tem um pouquinho mais. Isso, vamos começar por aí, porque há pouco no Redação Informativa falava que dessa estrutura, né? Teve fino por toda a Amazonas, depois a Braulino e também a Paraná, que são as 3 dias de descida. Que fizeram o percurso, né? Isso aí, e chegando a 80 por hora, Diogo. Aproximada da velocidade calculada, desde os treinamentos já acabou se confirmando na disputa. Mas o que chama atenção nessa competição, que ainda é uma competição amadora, né, Márcio, é a presença de atletas ilustres, né? A gente teve pelo menos 2 campeões mundiais desfilando em Estrela ali, o Douglas da Lua, por sinal são 2 gaúchos, o Douglas da Lua, o Douglas Silva, né, que é o da Lua, bicampeão mundial 2012 2013 de downhill, e a Melissa Brogni, que é uma menina também muito promissora, campeã mundial em 2013. Então, para se deslocar e participar de uma competição amadora, é sinal que tanto a organização quanto o próprio trajeto, com a competitividade dos atletas, estava no nível desses campeões. Durante o dia, pelas redes, a gente acompanhava o pessoal elogiando a organização, elogiando como estava acontecendo, enfim, e se estendeu durante todo o dia. Começou pela manhã durante os treinamentos, né, e as últimas inscrições, até que puderam se inscrever na hora, alguns atletas, e aí confirmou durante a manhã a bateria de tempos, e de tarde, aí sim, foi o pega para capar ali, o pessoal atrás das primeiras posições. E os resultados, quem foram os que conseguiram? A gente tem os resultados aqui. Vamos começar então pelo amador 18+, acima de 18 anos. Primeiro foi o Bernardo Brambilha, de Gravataí, seguido do Ítalo de Bona de Lima, de São Leopoldo, e o Fruc Alves, de Porto Alegre. Ficou na terceira. Fruc Alves fica patrocinado pela nossa Fruc? Não, né? Parecido. No amador até 17 anos, o primeiro foi o Miguel Vinícius Moreira, de Novo Hamburgo, seguido do Eric Bittencourt, de Gravataí, e o Michael Batista, de Gravataí também. No iniciantes, 14 anos, a gente teve 2 competidores. O primeiro ficou o Gustavo Agnes Rodrigues, de Santo Ângelo, e o Bruno Vidal Vieira, de Eldorado. Nas meninas, então, a própria Melissa, que a gente tinha confirmou a primeira colocação, ela é de Novo Hamburgo, seguido da Geórgia, que é uma menina também muito promissora, que é de Curitiba, Geórgia Bontorim, e a Michele Lopes Duarte fechou o pódio de Porto Alegre. É isso aí, esse povo aí que levou a melhor. E o da Lua ficou na Lua. O da Lua, na verdade, a gente conversou com ele lá, ele estava esperando uma cirurgia no tendão de Aquiles. Ele disse, não, eu vim mesmo para conhecer o traçado, dar uma brincada e tal, mas o da Lua foi até as semifinais. Ainda lesionado, ele vai longe, esse homem. É bom mesmo. Bom, foi muito bacana, foi divertido. Mais de 2.500 pessoas acompanharam essa competição. Durante todo o dia. Segundo a organização, a Ismel, lá, que mais uma vez está de parabéns aí por essa furacão de eventos que é a Estrela, principalmente em questão do esporte. É isso aí. Furacão é a seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Segundo a Era Dunga, é um espetáculo essa seleção. É verdade. O Brasil, acho que além das vitórias, que são 8 consecutivas, agora no final de semana ganhou do Chile por 1-0, é questão de padrão de jogo, né, Márcio? Ao contrário do Inter, por exemplo, que ainda briga com o seu técnico buscando seu
melhor esquema, melhor posicionamento, o Dunga já sabe de cor ali cada um do selecionado brasileiro, e o Brasil está deslanchando. Fez 1-0 no Chile, um jogo truncado, um jogo bastante complicado, é um clássico sul-americano. O Brasil conseguiu superar na qualidade o time chileno, e realmente a apresentação não foi uma apresentação tão brilhante quanto aquela da França, vitória de 3-1 lá no Stade de France, mas a seleção realmente mostra uma grande evolução, e eu acho que desponta aí certamente como uma das favoritas à conquista dessa Copa América, ao lado da Argentina. E já dá para tirar um time ali que o Dunga vai adotar? Não, a partir desses jogos todos. Já dá. O time que iniciou contra a França é considerado titular, com o próprio Firmino no ataque ao lado do Neymar, com o Willian, Oscar no meio de campo, com a questão dos zagueiros, aí talvez precisa voltar o Davi Luiz ainda que está lesionado, atua nesses 2 amistosos o Thiago Silva, mas a seleção está desenhada, com o Danilo, com o Jefferson no gol. O Dunga tem poucas dúvidas ainda. Na verdade, as dúvidas deles passam pela convocação dos 23, porque o time titular está certo. O Brasil ganhou então 1-0, mas tá bom. 1-0, jogadaça do Danilo, lançamento pro Firmino, driblou o goleiro e acabou fazendo o gol da vitória. É isso aí. O jogo foi lá em Londres, no Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Há mais 2 jogos, né, já na sequência. Tem, mas daí já com a convocação, a gente anotou, um deles é em Porto Alegre, inclusive, contra Honduras, né, no dia 7 de junho, e no dia 10, contra Honduras, e no dia 7, 3 dias antes, contra o México, na Arena do Palmeiras, daí lá na Allianz Arena. Isso aí. Então nós vamos ter a oportunidade de assistir a seleção do Dunga, quem sabe é campeão da América, aqui pertinho. Exatamente, ainda que o adversário seja bem fragilizado, né, mas vale para conhecer. O que importa é o jogo da seleção, né? É igual assistir Trianon, né? É verdade, é bom, né, Trianon, né? É bem bom. Assistir no Cecinzão, Deus o livre, né? Inútil, mais um dos estados inúteis do Brasil. E mais um que não é inútil, virou terra fértil, tá ali no bairro Floresta, é o Estádio Alviazul, e o Lajadense aplicou 2-0 no Cruzeirinho, Diogo Botti. Que jogo! O Cruzeiro é chato pra caramba. Que jogo do Lajadense, Márcio. Que jogo. Consistente defensivamente, bom de meio campo e decisivo no ataque. Com a entrada do Ramon no segundo tempo, um jogador que não pode ser reserva, já mostrou várias vezes aí, mas continua brigando com correção. Nada contra o Maicon, mas o Ramon tem apresentado muito mais evolução do que o Maicon. Entrou no segundo tempo, desequilibrou, deu o passe pro primeiro gol do Gilmar e acabou marcando o segundo. Vitória de 2-0 do Lajadense, classificação assegurada. O Lajadense ainda tem chance até de buscar o título interior. A gente sabe que é mais complicado, em virtude dos confrontos da última rodada, por exemplo. O Lajadense sai para enfrentar o São Paulo, já o Brasil de Pelotas tem a mesma pontuação, mas ganha nos critérios do time Alviazul, enfrentou a Avenida já rebaixado lá em Pelotas. Então, a gente sabe da dificuldade aí, do próprio Ipiranga, que também tem um jogo a menos, enfrenta o Internacional agora na quarta-feira, também pode somar algum ponto. O Internacional vai querer tirar esse pontinho para estar na frente do Grêmio, né? Ah, com certeza, vai querer tirar essa diferença aí, para chegar na última rodada na frente. Né? Mas exatamente, mas o Ipiranga é uma equipe que corre por fora, são essas 3 equipes que ainda buscam o título interior, o Brasil de Pelotas, o Ipiranga e o Lajadense. Bueno, já que nós falamos, tem algum destaque do Lajadense de ontem? Não? O Ramon, exatamente, jogador que entrou no segundo tempo e desequilibrou, fez a diferença a favor do time de Lajeado e realmente desponta aí com titularidade absoluta ainda que esteja brigando por vaga, segundo o Luiz Carlos Vinck. Não, nenhum problema para o último jogo dessa temporada. A princípio não. Se o Lajadense mantiver entre os 4 primeiros colocados, diferente de campeão ou não campeão do interior, né? Estando entre os 4 primeiros colocados, ele tem a vantagem de disputar a próxima partida, a próxima etapa aqui no Estádio Alviazul. Isso aí, as quartas de final, se classifica os 8 melhores, aí os 4 primeiros jogam em casa a partida única. Hoje ele é o quinto. Hoje é o quinto colocado atrás do próprio Ipiranga e do Brasil de Pelotas. É verdade. Bom, o Internacional foi a Frederico Westphalen para cumprir o que deveria ter. Cumprir a tabela e só não goleou a respeito do goleiro Lúcio. Vai conhecer esse homem ainda, né? Vai aparecer mais vezes. Negrão grandão, grande goleiro, fechou o gol praticamente, né? Pegou até pênalti do Alex, né? O jogador atuou muito bem, um goleiro assim, realmente que teve muito destaque. A gente sabe que o União Frederiquense, até numa entrevista do próprio Lúcio no final da partida, ele comentou que pena que o clube começou a reagir já nas últimas rodadas, aí pegou times fortes, como o próprio Internacional, que teve seus titulares lá, basicamente, né, quem estava em condição acabou viajando, viajou Sacha, viajou Hernando, outros jogadores que Nico Freitas, que atuam normalmente no time titular do Diego Aguirre, e o Inter ganhou por 1-0, gol do Valdívia, no cruzamento do Sacha, né, e segue ali aquela briga doméstica com o Grêmio, né, na liderança ali,
Se um joga às 4, o outro joga às 6, aí o Inter retoma a liderança, depois o Grêmio vence e retoma também, e assim vai, né? Faz umas 3 rodadas que tá assim mais ou menos. E o Colorado tem a partida menos, né? Tem a partida menos, exatamente. Quarta-feira, na 19h30, contra o Ipiranga de Erechim, no estádio Beira-Rio, cumprindo aí o jogo da 6ª rodada. Beleza. O outro jogo de interesse geral da nação, o Grêmio recebeu o São Paulo lá na Arena, aplicou 2-0 e nós temos os gols. Dá uma olhada nos gols aí. A vitória que a gente já esperava, né, Diogo? O São Paulo querendo sair lá daquela zona complicadíssima e o Grêmio tá na liderança, não é por acaso. O Grêmio foi incisivo o tempo inteiro na partida, Márcio. Era menos de 1 minuto, o Grêmio já tinha jogador do São Paulo tirando bola dentro do gol, praticamente. Né? O gol só saiu na segunda etapa por capricho, pro goleiro Vilar fazendo milagres também, assim como o Lúcio fez lá em Frederico Westphalen. O Vilar mostrou aqui porque é um dos grandes goleiros, uma das revelações desse gauchão também, fechou praticamente o gol. E os gols vieram na segunda etapa com o Luan. 2 gols em menos de 1 minuto, praticamente. Em 2 jogadas de erro do adversário. O Grêmio acabou em jogada pessoal também, uma bonita jogada, o primeiro gol do Juliano, que daí ele de cabeça acaba fazendo o gol e o outro cruzamento. Né? Então, a gente viu que o Grêmio se mostra cada vez mais entrosado, né, e cada vez com mais peças que possam dar ao time do Filipão um aval para que essa conquista aí seja, de repente, o Grêmio, nesse termo de gauchão na primeira fase, o Grêmio se mostra muito mais pronto do que o Internacional e caminha aí a passos largos, quem sabe chegar numa final e até com o favorito a disputar o título. É isso aí. Lógico que nós estamos entrando em abril, hoje é dia 30, amanhã é 31, quarta-feira começa abril, o Internacional preocupadíssimo com a Copa Libertadores da América, dia 16 tem jogo. E o Grêmio estreia quarta-feira na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Contra o Campinense fora de casa, lá na Paraíba. Abril vai ser a diferença, então, isso aí. Copa do Brasil para o Grêmio, Copa Libertadores da América para o Internacional. No mesmo dia, o segundo jogo do Lajadense contra o Bragantino, lá. 16 de abril. 16 de abril, o Lajadense faz o jogo de volta contra o Bragantino, lembrando que ganhou aqui 2-1. É isso aí. Os demais jogos dessa Passar rodada. Os resultados então, vamos lá, vitória do Ipiranga sobre o Novo Hamburgo por 1-0, a gente já falou da vitória do Inter sobre o União Frederiquense, resultado que rebaixou o time de Frederico Westphalen, assim como a Avenida também, que perdeu de 3-1 para o Aimoré. Com um aninho só. São os dois que estão, ficou, o primeiro ano foi de teste, mas a gente espera que uma equipe que possa, equipe que leva a torcida no estádio tem que permanecer, né? O Aimoré fez 3-1 na Avenida, o time de Santa Cruz também está rebaixado. Vitória do Grêmio de 2-0 sobre o São Paulo. O Brasil de Pelotas ficou no empate em casa contra o Veranópolis. Mesmo resultado de 0-0, Passo Fundo e Juventude lá em Passo Fundo. O Lajadense ganhou do Cruzeiro de 2-0 e hoje, completando a rodada, o Caxias, caso não vença, está rebaixado para a segunda divisão do futebol gaúcho. Enfrenta o São José, a partir de agora, daqui a pouco, 19h30. Beleza. E com esses resultados, a nossa digníssima classificação. Vamos lá, classificação já deu uma então. passeada por ela, mas enfim. Desculpa, o Grêmio segue na liderança com 29 pontos, seguido do Inter com 28. Dois é briga particular. Depois vem a disputa pelo título interior. Ipiranga em terceiro com 23. Brasil de Pelotas também tem 23. O Lajadense também tem 23. Nessa ordem, em virtude dos critérios. Na sexta colocação aparece o Cruzeiro com 21, seguido do Juventude com 20 e do Passo Fundo com 20. Esses seriam 8 classificados hoje. O Novo Hamburgo segue na briga com 18, é o nono, seguido do Aimoré com 18, do São José com 17, do Veranópolis com 15, do São José com 13. Na zona de rebaixamento, o União Frederiquense já caiu, tem 10, o Caxias joga hoje, podendo também estar nessa lista, tem 9, e o Avenida tem 9. Beleza, esses são os que caem. Como falei no início também, nosso tempo já está mais que esgotado. Enfim, segue o baile, porque eu falei da Copa dos Vales. Vamos passar rapidinho então. A LAF é só eu fazer a decisão na quinta-feira. Final de semana, a LAF venceu o clássico contra a Teutônia por 4-1. O jogo estava encardido ali, até os 2-1. A STF botou o goleiro linha e tomou mais 2. Nunca vi o goleiro linha resolver, né? 4-1 e o time de Lajeado está na final, enfrenta o time de Santa Cruz, que bateu no jogo de fundo o time de Santa Cruz, a SAF.
Beleza, então. A LAF e a Soeva, a disputa vai ser em... Vai ser em Teutônia, quinta-feira, 21 horas. Que beleza. Que beleza, né? Isso aí. Nós vamos falando durante a semana sobre esse jogo, sobre a última rodada do Gauchão, sobre o Grêmio na Copa do Brasil e tudo mais que estiver acontecendo no esporte. Amanhã, depois do Redação Informativa. Mais. Abraço.